Boa noite, boa noite. Oi, oi. Iremos que dar início, à live. Olá, querida, boa noite. Só me deu o retorno, tá ouvindo direitinho, tá saindo bem o áudio, a imagem. Certo. Vamos dar início. Pronto, ótimo, muito obrigada. Você vai dando esse retorno também, qualquer coisa, me avise, certo? Mas vamos lá, vamos dar início a esta live, como eu compartilhei, conforme prometi também. Estou fazendo esta live a partir do filme Amor de Redenção. Um filme maravilhoso, indico, independente se você estiver ouvindo, vendo essa live agora ao vivo ou depois, certo? Deixarei gravado. Mas você assistir esse filme vale a pena, certo? E hoje, de maneira especial, eu estarei trazendo 5 reflexões, tá? De 5 momentos importantes do filme, Peguei 5 momentos específicos do filme para trazer essa reflexão para nos inspirar a viver bem um novo ano, certo? Então, passando para vocês quais serão as 5 reflexões que eu estarei abordando, de maneira que a gente consiga, de maneira prática, estar trazendo para nossa vida, certo? Reflexão 1 para o seu 2025. Ganância é diferente de ambição. Reflexão 2. Não deixe que nada e nem ninguém feche o seu coração. Um coração fechado não se fecha só para uma coisa. Reflexão 3. Você até pode colher frutos amargos das más decisões de outras pessoas, mas você pode colher doces frutos de suas boas decisões. Reflexão 4. Ninguém poderá dar os passos que só você pode dar. Reflexão 5. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar e nem tão rico que não tenha nada para receber. Então serão em cima desses 5 pontos, certo? Que nós estaremos, que eu estarei... Maravilha! Que eu estarei trazendo a reflexão em cima do filme. E para colocar todos na mesma página, certo? Eu irei trazer um pouco do contexto do filme, inclusive também da história, tá? Amor de Redenção, ele é um livro de uma escritora que foi escrito por Francine Rives, certo? Ela é uma americana, olha aí, vocês dois que estão aí nos Estados Unidos. Então, ela é uma escritora americana, confesso que eu não a conheci a partir do livro. Ela tem outros livros também muito interessantes. E ela é referência, Tanto que eu estou aqui, gente, porque eu anotei as informações direitinho para trazer da melhor forma para vocês. Ela é referência em ficção cristã. Então, ela tem o livro Amor de Redenção, assim também como ela tem outros livros. E é muito interessante, E a história em si do filme, Amor de Redenção, ele é uma ficção científica, cristã, baseado no livro do profeta Oséias. Então, o livro do profeta Oséias, ele é um livro da Bíblia. Inclusive, é um livro muito bonito. E para contextualizar vocês da história, o livro do profeta Oséias, ele vai falar de uma nova aliança que Deus faz com o povo. No caso, é Deus falando com os judeus. Naquele momento da história. Tanto que o profeta Oséias, ele é um dos poucos profetas que casam na Bíblia. Geralmente, os profetas são homens que têm uma vida toda dedicada ao templo, ao anúncio da palavra. E Oséias, justamente, ele é um homem que Deus vai, durante toda a vida dele, fazendo esse trabalho para que ele seja um homem do templo, sendo que Deus pede a Oséias algo diferente que ele havia pedido aos outros profetas. Deus pede que ele case. Mas Deus pede que o profeta Oséias ele tenha um casamento diferente. Ele case com uma mulher, que tenha vida na prostituição e tudo mais.
E Deus vai falar, né, todo o livro do profeta Oséias, ele é um livro curtinho, da Bíblia também, do Antigo Testamento. E Deus justamente vai pedir a Oséias que case, que esse casamento do profeta, né, vai simbolizar a nova aliança de Deus com o povo, né, com o povo escolhido, né, o povo judeu. E é muito interessante porque justamente, né, no caso, Oséias vai representar Deus que se casa com o seu povo, né? Nessa época o povo está abandonando o culto, o templo, então o povo está nesta traição com Deus. Então a história do livro do profeta Oséias passa nesse contexto. E o filme, né, Amor de Redenção, ele é uma ficção a partir desse texto, né? A Francine, ela faz a leitura do filme a partir desse texto. Mas vamos agora para a primeira lição do filme, né, que refletindo a relação ao filme. É muito interessante porque o filme começa com uma frase de William Shakespeare, né, e ele fala: nem tudo que reluz é ouro. Então, eu achei até muito interessante uma sinopse que aparece no filme, né, que no início do filme, que faz uma reflexão, né, os homens estavam vendendo suas almas pelo ouro, e as mulheres trocando seus corpos por um lugar para dormir e por acesso a luxo. O contexto do filme, ele passa em 1850, na Califórnia. Então está ali uma nova promessa de enriquecimento, né? Eles estão justamente na corrida do ouro. E o filme começa com essa frase, né? Nem tudo que reluz é ouro. E aqui vamos fazer uma pequena reflexão, né, sobre a lição 1, que a gente pode trazer para o nosso ano. Ganância é diferente de ambição. Então, na cidade, né, há vários homens e várias mulheres com objetivos e buscas, né? Está acontecendo a vida normal. E muitos ali estavam justamente mudando para a Califórnia nessa ganância, né, da busca do ouro, de começar uma vida e tudo, e de fato eles estavam sacrificando tudo pelo dinheiro, né? E a maioria, vamos dizer, estava nesse objetivo, mas Michael Oséias, né, que é o nome do personagem principal, ele era um homem diferente naquele ambiente. Assim, claro, ele é o personagem que se destaca nessa história. Também tinham outros homens, né, que estavam ali, mudaram para aquele ambiente, mas que eles estavam com um objetivo diferente. Então, Michael, ele também vem de uma outra cidade, e ele é um homem, né, dedicado àquilo que é importante para ele, os valores, né, os seus princípios. Então, ele é um homem dedicado à religião, às relações, né, às suas relações interpessoais, família, relação de amizade, e também um homem dedicado ao trabalho, né? E ele justamente, em meio àquele contexto que ele encontra-se, né, ele está vivendo isso, os princípios dele, meio a essa cidade que está muito bagunçada, ela nessa nova construção, com muitas pessoas de várias regiões buscando ali fazer exploração mesmo na cidade, e ele está ali justamente construindo a vida dele, certo? E aqui, né, a diferença entre ganância e ambição. Ganância é você estar disposto a fazer tudo, sem limites e princípios, para conseguir bens materiais. E a ambição é você querer crescimento, buscar e se comprometer com os meios necessários. Só que tem um detalhe, olha aqui a diferença da ganância e da ambição. A ambição é você, sim, buscar crescimento, e é necessário que nós tenhamos esta mentalidade, como também essa postura da vida, de buscar crescimento, seja na nossa vida espiritual, seja nas nossas relações, seja no nosso trabalho, né, no nosso amadurecimento como pessoa, mas tendo a consciência, né, de respeitar, de ser uma pessoa com princípios e limites. Até eu estava ouvindo uma aula essa semana, justamente falando sobre isso, né, a nossa formação como pessoa. E vamos dizer, o que me faz ver, né, chamar esse relógiozinho, esse relógio da forma como ele é porque ele tem limites de forma,
né? Nas laterais ele tem limite em cima e embaixo. Então isso, os limites, ele nos leva a uma forma. Uma pessoa que diz que faz tudo para, no caso, conquistar um bem material, tanto que, até contextualizando aqui para vocês, eu lembro que uma vez eu estava fazendo o gerenciamento de uma entrevista de uma pessoa, e foi justamente essa fala dela, né? Uma das pessoas que estava entrevistando ela comigo perguntou quais são os seus objetivos e tudo mais, e uma das respostas dela foi, que ela disse que estava disposta a tudo para conseguir, no caso, o objetivo financeiro dela. E a fala que ela utilizou foi essa, inclusive, a tudo sem limites. Naquele mesmo momento, eu não vou, na verdade, trazendo para vocês, essa pessoa ela me chamou a atenção no seguinte, de fato, ela está dizendo que nada para ela. E olha como isso é perigoso, E aqui trago pra gente, será que nós temos a clareza dos nossos princípios e dos nossos limites? Para conquistarmos até mesmo aquilo que é bom, aquilo que é lícito também, como os bens materiais, Mas será que nós temos esses contornos que nos dá forma, que são os nossos princípios, os nossos valores e até mesmo os nossos limites? Então, isso é algo que no filme, a partir do filme, a gente traz essa reflexão. E só que nisso de maneira prática. Como é que nós estamos cuidando do que nós dizemos que é importante para nós? E justamente, aqui também está ligado ao limite. Porque se eu digo que o meu casamento é importante para mim, cultivar a minha vida espiritual é importante para mim, talvez até o meu trabalho eu digo também que ele é importante para mim. Aí se eu não tenho ali clareza do limite, que também está ligado à organização das coisas, eu tenho ali uma clareza de blocos de horário para eu realizar isso, será que de fato eu estou cuidando dessas coisas? Eu tenho essa clareza comigo? E no livro 12 Regras para a Vida, o Jordan Peterson, eu não sei se é o capítulo 2, mas ele vai falar, a regra, ela diz o seguinte: cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade. Olha como é interessante. Como é que nós estamos cuidando de nós mesmos? Então isso é um ponto que deixo aqui para nós refletirmos. Vamos agora para a reflexão 2, certo? A segunda reflexão a partir do filme, que nós podemos trazer para o nosso 2025. Não deixe que nada e nem ninguém feche o seu coração. Um coração fechado não se fecha só para uma coisa. Cuide do que entra no seu interior e do que você alimenta. Durante o filme, contextualizando vocês, o Michael faz uma oração a Deus. Ele vai ali conversando, isso para ele é um princípio, é algo valioso, e durante o filme vai mostrando como ele vai cultivando isso no dia a dia na vida dele, certo? E no caso, tem um momento que ele vai na igreja e ele tem a conversa com Deus. É muito interessante porque ele vai entregar a primeira oferta da colheita dele na igreja, E ele vai conversar com Deus. E ele coloca também diante de Deus a necessidade dele, que ele quer construir uma família, que ele quer casar e tudo. E ele vai descrevendo um pouco de algumas características que para ele são importantes. E durante o filme vai mostrando como ele vai renovando a experiência dele com Deus dentro do cotidiano dele. Como eu disse, ele é um homem que tem clareza dos seus limites, dos seus valores, e ele transforma isso dentro da rotina dele. Vamos dizer, ele vai construindo essa relação. E
E é muito bonito que numa parte do filme ele fala, né, vai ali trazendo os traços. Ele vai saindo da igreja, ele volta e ele olha para Deus e diz, tu sabes o que eu preciso, eu confio em ti. E quando é que eu confio em alguém? É quando eu me sinto amado, quando eu sei que sou amado, é quando eu acolho esse amor. E esse amor, ele se dá com atos concretos. Não tem como, não é uma ideia de eu ser amado, eu me sentir amado. Não, é uma experiência numa relação. É uma experiência, no caso, é a relação do Michael, o personagem do filme, com Deus. E também ele tem essa relação com ele mesmo. Ele acolhe também esse amor. E no filme, todo, vai mostrando também que essa relação, ela é uma relação ordinária, que tem ele vai fazendo ali, tipo, ele faz a colheita da fazenda, porque ele é um fazendeiro, ele vai lá, oferta ao templo, então ele tem também, ele é esse homem dedicado ao compromisso, ao sacrifício também, então ele é um homem que constantemente ele está buscando a coerência entre as palavras, aquilo que ele diz e aquilo que ele está agindo. E como isso vamos dizer, é um dos pilares da nossa sanidade mental. O que é que muitas vezes nos angustia? É justamente a gente sentir, e perceber, a depender do nosso nível de consciência, como é que está isso na minha vida? A coerência entre as minhas palavras e as minhas atitudes. Desde eu me comprometer a tomar 2 litros de água por dia, 3 litros, e eu estar falhando nesse respeito e nessa relação comigo mesmo, a coisas maiores. Tá? E aí, justamente, nós temos essa dificuldade. Também é interessante isso, e faz alguns anos, eu acompanhando pessoas e tudo mais, e também até vivenciando nesse processo comigo, como temos essa dificuldade de perceber e deixar ser amados. Também, nós, enfim, por muitas questões, vamos quebrando essa confiança no nosso coração. E aí, voltando para a lição, como é que eu estou alimentando o meu coração? E assim, como é que tem sido a sua postura de vida? Hoje é dia 8 de janeiro de 2025, nós estamos no início do ano. Todos ainda estamos animados para viver bem um novo ano, mas aqui está um segredo real e concreto. Você viverá um ano diferente se eu e você nos permitirmos sermos novas pessoas. Novas pessoas naquilo que nós precisamos, certo? Não que as coisas mudarão do dia para a noite, mas você hoje, a verdade, até corrigindo, não duvide de um passo que você pode dar hoje, um pequeno passo, e ser fiel a cada dia a ele até o final do ano. Tenho certeza, se eu falo sem dúvidas, que você chegará ao final do ano com algo sendo diferente na sua vida, porque você se comprometeu a ser. E é fato, às vezes nós não conseguimos ver algo sozinhos, com clareza. Precisamos mesmo de força, pedir e buscar essa ajuda. E isso é um primeiro ato de coragem. Abrir o coração e estar disponível, ser vulnerável para isso acontecer é um ato de coragem, pedir ajuda. E aqui vai começando, o drama da história, vamos dizer assim, Michael, ele vai para a cidade, ele fez lá essa oração com Deus na igreja, ele vai para a cidade entregar lá o material de trabalho e tudo, e aí ele vê a Angel. A Angel, ela é a outra personagem principal. Já eu vou contextualizar um pouco a história deles, tá? E ele sente, ele percebe,
Na verdade, vamos dizer, ele tem a revelação, né, de que ela é a mulher prometida para ele. E até ele fica assim um pouco contrariado, porque ela é diferente do que ele estava esperando, né? E muitos homens naquela cidade, né, disputavam para ter um momento com ela. Eles trocavam o ouro para ter um momento com ela. Ela já estava entregue para estar naquele lugar. E acabou que de várias experiências, né, e acesso a situações que ela teve, ela acreditava, a Índia já estava acreditando que aquela era a vida dela, né? Tem uma parte do filme que ela vai ter um diálogo, né, com as outras moças lá no bordel, que elas moram no bordel, né? E aí uma das colegas dela pergunta o que é que ela espera da vida, né, qual é o sonho dela e tudo mais. E ela diz que não olha para trás e nem para frente. Ela só está... O que ela quer estar é só no aqui. Mas não no aqui, no quem tem esperança de algo. Mas que ela está apenas sobrevivendo, né? E que ela não espera nada. Ela fala isso, né? Que ela não espera nada. Sendo que, justamente, ela tem essa atitude porque ela fechou o coração dela. Ela está se protegendo. Foi uma forma que ela achou de se proteger mediante a toda a circunstância da vida dela. Só que justamente, voltando, né, na lição, ela não fechou o coração dela só para as dores, as tristezas no meio do caminho. Ela fechou também para a esperança, para os sonhos dela, para a vontade da mudança, né? E indo agora para a reflexão número 3, que a gente pode, né, estar trazendo para o nosso ano 2025, que é justamente contextualizando agora na parte central do filme. Você pode até colher frutos amargos das más decisões de outras pessoas, mas você pode colher doces frutos das suas boas decisões. Então, como eu falei, né, o Michael vai lá na cidade, vê a Angel, ele se encanta por ela, né? E aí ele começa a fazer vários esforços, tipo, muitos homens na cidade fazem várias trocas de ouro e tudo para ter um momento com ela. E o Michael vai lá e faz, né, um desses pagamentos, sendo que justamente ele é o homem que chega lá no local, né, do quarto, e ele tem uma postura totalmente diferente daquilo que ela já estava adaptada, né? Ele vai lá para conversar com ela somente. E ela fica sem entender e tudo, ela se irrita e tudo mais, e ele lá conversando e tudo, e ele inclusive fala para ela, né, que ela vai ser a esposa dele, e ela fala, né, você já é o quinto essa semana que me diz isso. E então ela fica desacreditada. Ela, na verdade, ela está bem desacreditada, né? E ele continua ali insistindo. E ele vai fazendo várias visitas a ela. E apenas conversando com ela. E aí é interessante que na última visita, ele disse que vai estar fazendo a última visita para ela, né? E ele sempre vai perguntando. Olha como isso é interessante. Ele visita a liberdade dela. Ele sempre pergunta, você quer ir comigo? Você quer sair daqui? Ele vai provocando essa abertura, essa reflexão nela, né? E aí tem um momento que ela enfim, pede para uma outra amiga dela levar ele e tudo mais, e ele diz que não quer, e ela não entende, né, a insistência dele. E aí ele pega, né, tem um momento que ele abre a janela, que ela sempre fica na janela no fim da tarde, e sendo que a vista da janela são barracos feios e tudo, justamente que a cidade está toda feita de pessoas que estão só vindo explorar a cidade, né? Então as pessoas não têm cuidado com o local. E ele pergunta a ela, né, você gosta dessa vista? Ele até fala, né, são pessoas jogadas na lama, enfim. E ele pergunta isso a ela, sendo que ela nunca tinha parado para olhar por essa perspectiva, né? Aquela pergunta chama a atenção dela. Quando ela percebe que ele entra de uma forma diferente no coração dela, né? Lembra que o coração dela, ela fechou o coração, né? Então ela é bem grossa com ele e pede para ele sair, né?
Só que justamente ele fez uma pergunta, ela estava adaptada, acostumada a ficar dentro de uma situação, né? Quantas vezes? Quais são as situações que nós estamos acostumados, acomodados a estar? Porque talvez nós achamos que sempre foi assim e sempre será assim, né? Então ele faz essa pergunta a ela, ele abre uma nova percepção para ela, uma possibilidade de um novo horizonte, e aquilo mexe com ela e ela decide, né, que vai sair, que vai pegar o dinheiro dela e tudo e vai sair. E justamente aqui começa um momento de tensão no filme. Acontece várias coisas, claro que não vou ter como eu trazer aqui. Então você assista, né, para realmente você conseguir visualizar muitas dessas coisas. Só que a partir desse passo dela de experimentar uma possibilidade de uma nova realidade, justamente começa a tensão, né, dela querer dar um novo passo, só que ao mesmo tempo ela descobre que tem algumas situações que a deixam presa no local. Inclusive, enfim, ela tem discussões com a dona, né, do bordel e tudo mais. E acontece, enfim, no meio disso, ele tem uma revelação que precisa ir pegá-la, né? E quando ele chega lá, ela está toda espancada e tudo. E ele pergunta a ela, né? Ele até diz assim, sei que essa não é a melhor circunstância. Aí ele pergunta, você quer sair daqui? Olha aí novamente, ele nunca forçou ela. Ele vai agindo conforme a liberdade dela, a abertura dela. É tanto, né, que justamente... Tem uma frase do Viktor Frankl, ele é o fundador da logoterapia. Ele fala, né? Eu não sou livre para escolher o que a vida fez comigo, mas sou livre para escolher o que eu vou fazer com aquilo que a vida fez comigo. Então, contextualizando um pouco, né, a história dela, ela, 8 anos, né? Na verdade, ela é filha de um outro relacionamento. A mãe dela acabou se ludibriando com um relacionamento que, enfim, não tinha futuro, né? Era um homem casado e tudo, aí ela tem ela, cuida dela, só que aí acontece algumas situações de abandono no meio do caminho. A mãe dela falece, de doença, e ela fica sozinha com 8 anos. Essa pessoa vende ela para uma primeira casa, né? Um bordel e tudo. E com 8 anos começam essas situações da vida dela. E justamente dentro daquela circunstância, ela vai cada vez mais aprendendo, né, pelas dores mesmo, fechando o coração dela. Ela vai escolhendo fechar o coração. E em contrapartida, o Michael, ele mora em outra cidade, né? Ele fala lá no filme, tem um momento que ele vai contar isso pra ela. E dentro da história dele... o pai dele tem umas situações de escravos e tudo, e ele não concorda com aquilo, e ele quer ter uma vida diferente, né? E o pai dele tem uns atos de espancamento e tudo, e até que... E ele muito revoltado, sendo que um dos escravos, né, apresenta ele a Deus, e ele tem essa experiência de amor e perdão, verdadeiro. E com isso ele acaba libertando o escravo, e o pai dele descobre, enfim, aí tem um tema com o pai dele. Ele perdoa o pai dele, só que ele decide vivenciar, né, outra realidade. Então ele muda para a cidade, vai trabalhar, compra uma terra, enfim, constrói a fazenda. Então são duas pessoas, nesse dois contextos de história da vida deles. E é muito interessante em relação, né, à história da Angel, né? Ela, na TCC tem uma ferramenta chamada de dessensibilização, que ela é justamente uma forma, né, de utilizar para ajudar pessoas com fobias em situação de medo. Que exemplo, uma pessoa foi mordida por um cachorro. E ela pode ficar com aquela experiência, a depender de como a percepção dela, como foi a relação dela com isso, a experiência de que todo cachorro é ruim. Então a pessoa fica com fobia ou medos, né, desordenado sobre cachorro.
E aí essa ferramenta TCC, né, ela vai justamente trabalhando, fazendo esse acompanhamento, dessensibilizando a pessoa deste medo, certo? Só que é interessante, esse mesmo princípio, né, do que é a dessensibilização, a gente também pode trazer para dentro do ambiente. No caso da Angel, né, ela estava ali ao redor dela, dentro de um ambiente com muita situação, né, e olha, aquela circunstância, a vivência, a forma de vida daquelas pessoas vai dessensibilizando ela também. Olha como isso é interessante. Da mesma forma que, vamos trazer um exemplo prático, né? Eu estando com um grupo de pessoas que fazem atividade física diária, que estão ali se desafiando constantemente, dia após dia, para cuidar da atividade física, da alimentação, beber água, né? Essas pessoas, elas podem me ajudar, né? Me fortalecer a criar este hábito. O contrário também é verdadeiro. Então, a forma de vida daquelas pessoas, né, as experiências ao redor dela que ela ia tendo ali, foi dessensibilizando ela para hábitos ruins, né, escolhas ruins, comportamentos ruins, posturas ruins. É muito interessante durante todo, assim, né, uma parte do filme, essas pessoas, né, realmente, as mulheres estão machucadas e tudo mais, então elas são mulheres que fecham o coração. Algumas ainda têm esperança de uma vida diferente, só que vem as demais e puxam, né, essas mulheres, essas outras para baixo, né? E olha como isso é interessante. Principalmente é aquela coisa, um meio, ele determina quem você vai ser? Não, ele não é determinante, só que ele pode ser um auxílio ou não para você. E principalmente, isso é para você, de fato, refletir durante onde você está, onde é que você está se permitindo estar, as conversas, né? Aquela coisa, falar, nós devemos, né, falar com todo mundo, mas quem são aquele núcleo mais íntimo que está ali próximo de você? Até conversando, né, com algumas amigas essa semana, a gente compartilhava, né, refletindo, conversando sobre a vida. Ela foi dizer para elas, né, eu disse assim, olha, há 11 anos, há 11 anos eu, enfim, faço atendimento, acompanhamento de pessoas em diversas realidades diferentes. E é algo que, durante esse tempo que eu vi, né, que eu vi pessoas sendo frágeis nos locais errados e com as pessoas erradas. Isso teve preços caros. Isso tiveram preços muito caros. Então, nós devemos ter essa sabedoria. Essa sabedoria do o que nós dividimos e com quem dividimos. Isso não é ser egoísta, isso não é faltar com a caridade, mas é nós termos a consciência das coisas, certo? E não é ter um coração fechado, né? Também, não irei falar com ninguém, não, mas é nós sabermos onde e com quem, né, nós estamos buscando e querendo ajuda. É aquela coisa, eu não vou no nutricionista esperando que ele vá me ensinar a treinar. É incoerente, né? Não faz sentido. Só que às vezes nós fazemos essas escolhas na nossa vida, certo? E justamente, voltando aqui, então ela vai, né, e ela casa com ele e tudo, sendo que aí começa, né, um episódio de fuga dela. Ela vai tendo várias experiências e ela vai saindo, né? E aí ela foge uma primeira vez, que ela, enfim, ela diz, ok, já saí de lá e tudo, só que eu vou buscar aquilo que é meu de direito, né? Ela tinha um acordo de trocas de ouro com a cafetona lá do local, só que aí quando ela descobre que ela enganou ela, acabou que o local pegou fogo, enfim. E então ela volta aos hábitos antigos, né? Abrindo um parêntese aqui, principalmente,
né? Assim, quando nós estamos querendo construir ou fortalecer uma nova postura diante da vida, um novo hábito, é preciso ainda mais sabedoria e cuidado, né? Com quem você fala e onde você está. E com onde você está compartilhando isso, principalmente no início. Então, justamente nessa primeira fuga, ela volta à cidade antiga, né? E ela encontra as pessoas da mesma situação, né? Inclusive um outro homem, dono de um bordel e tudo, ela volta para a situação. E ele vai atrás dela. E ele chega lá e ele pergunta para ela: você quer sair daqui? Então ele sempre vai usando, ajudando ela a entender que ela tem força de escolha. E aí ela diz sim. Ele sai, traz ela novamente, né? E aí nisso ela vai aprendendo com ele novas habilidades, novos hábitos, enfim. Tem uma segunda fuga, que essa traz alguns traços bem interessantes e tudo. Inclusive nessa segunda fuga ela percebe ela acaba tendo essa prática com o ex-cunhado dele, e ele perdoa ela, e ela vê, quando ela volta, né, ela vê ele chorando, e sendo que ela percebe aquilo que as outras fizeram com ela está fazendo com ele. E então isso toca ela de uma forma muito profunda, e ela não se sente digna do perdão dele. E é quando ele vai ao encontro dela, ele conta a história dele, o processo que ele viveu também de perdão, inclusive que ele abriu o coração para acolher isso. E aí acontece que, enfim, ela tem uma terceira fuga, porque o sonho dele, né, do Michael, é ter uma família, ter filhos. E aí acontece que dentro dos episódios da vida dela, ela acaba tendo uma gravidez, né, desejada. Ela não quer tirar o bebê, mas aí forçam ela, enfim, fazem um procedimento médico e tudo, abusivo nela. E ela acaba que ela não pode engravidar, né? Sendo que ele sempre muito esperançoso, ele fala, né? Você não é a dona da realidade. O impossível pode acontecer, né? E ele fala pra ela: independente disso, eu amo você, eu quero você desta forma, né? Só que pra ela não consegue acolher isso no coração dela, né? Sendo que ela faz a terceira fuga, e é muito interessante essa terceira fuga dela, porque ela foge, ela vai para um outro local justamente por não se sentir digna, ela não acolher, ela não acolhe ainda esse local que é dela, né? Ela não vê como algo possível para ela. Ela vê, tanto que ela vai tendo convivência com outras pessoas, outras famílias, outras pessoas, outras crianças que vivem outras realidades, né? Aquilo tudo vai emocionando o coração dela, ela vendo outras possibilidades de vida. Só que ela faz essa fuga, e é muito interessante, porque nessa fuga ela já volta com hábitos e habilidades diferentes, que ela foi construindo ao longo do tempo. E aqui nós entramos na quarta e penúltima reflexão, do filme. Ao final eu irei repassar, né, em cada uma, falando cada frase, só para ajudar nessa memorização. Mas a quarta reflexão é: ninguém pode dar os passos que só você pode dar. Justamente nessa terceira fuga, né, que a personagem faz, o Michael não vai atrás dela. Ele é muito interessante porque o rapaz chega, né, você tem que ir atrás dela e tudo, ele diz: ela tem liberdade, ela fez a escolha dela. E durante o momento do filme, isso passam 3 anos. Acontecem várias coisas, né? E durante o momento do filme, ele quer uma hora que ele quer ir e tudo, só que Deus pede para ele esperar. Que ele deve ficar no lugar dele e esperar. E justamente essa lição, ela vai falar sobre isso, né? Que o caminho, ele não é solitário, mas tem coisas no caminho que só nós poderemos dar os passos, e ninguém poderá ser as nossas pernas. E aí eu te pergunto: quais são os processos que você precisa viver? Quais são os passos
na sua vida que você pode dar. Sim, já falamos lá atrás, né? Pedir, reconhecer que precisa de ajuda, e pedir ajuda é um ato de coragem. Sendo que nós sim precisamos, e é maravilhoso, e é corajoso, rico, termos auxílio durante o caminho. Mas só quem pode caminhar o caminho somos nós. E justamente dessa parte do filme vai mostrar muito isso, né? O Michael, personagem, né? Ele amou ela, ele mostrou novas realidades para ela. Só que o processo de abrir o coração, se sentir digna de perdão e acolher o perdão, e ao mesmo tempo ter esta reconciliação dela com ela mesma também, né? Ela aceitar este novo da vida dela e essa dignidade que ela poderia sim ser uma nova mulher, só ela poderia dar esse passo. Ele não poderia dar por ela. Então a ele cabia esperar ela viver o processo. E aqui, então tem justamente esses pontos de observação, né? Às vezes termos paciência durante um tempo. Assim como quando a gente planta uma semente de uma flor, do dia para a noite a semente ela não brota, tem um processo. E só a semente pode vivenciar aquilo. Nós podemos aguar, ajudar, né, a adubar a terra e tudo mais. Mas o processo de amadurecimento é da semente. Então, cuidar das nossas dores, amadurecer aquilo que nós precisamos amadurecer, seja na nossa relação, seja, e quando eu falo relação, gente, é relação afetiva, é a nossa relação com Deus, é a nossa relação conosco mesmo, de autocuidado. Lembra da frase que eu falei anteriormente, lá no começo, do Jordan Peterson, né? Cuide de você como alguém diante da sua responsabilidade, né? Então é aquela coisa, assim, bem básica do livro, né? Será que você está cuidando de arrumar a sua cama? Às vezes nós queremos dar conta de coisas grandes, mas como estão as pequenas coisas? Como estão as pequenas coisas? Porque se eu não fortaleço um pouco, como é que eu quero dar conta de muito? Isso é muito interessante, porque justamente tem pessoas que se perdem na vida porque negligenciaram pequenas coisas. Às vezes, até financeiramente fazem muito dinheiro, ganham muito dinheiro. Isso é bom, desenvolveu essa habilidade, só que é uma pessoa que não tem habilidades de relacionamento com ele mesmo, de amadurecimento até para saber lidar com aquilo, e se perdem. E até mesmo, em alguns casos, elas até entram em falência justamente por conta disso, porque não tinha estrutura para receber aquilo, porque negligenciou um pouco, tá? E aí, deixa eu ler aqui. Então é isso, né? Ela nessa terceira fuga dela, ela vai ficar de frente a frente com os medos dela, com as dificuldades dela. É como se ela vive uma experiência ela vive uma experiência de confissão, né? De autoconsciência da vida dela. Aquilo que foi feito com ela e aquilo também que ela acabou escolhendo no meio do caminho. Então ela tem esse encontro com as dores e também com as potencialidades dela. Então ela vai vivendo esta cura de dentro para fora. E é justamente porque ela também foi tendo essa experiência com o Michael, que ele lembra que eu falei da história do pai dele, que ele vive a experiência e ele tem essa experiência de perdão, de ser um homem diferente daquilo que ele recebeu na vida, né? Ele tem essa decisão de ser um homem diferente daquilo que ele recebeu da vida. Ele faz uma vida, ele constrói toda uma vida diferente, né? Então,
a partir dele, né, que é um homem que tem uma pessoa, ele é uma pessoa, né, que reconhece suas limitações, suas fraquezas e que amadurece também, que cuida dos seus processos, ela tem essa referência à vida, né? E como isso é bonito, e como isso como é bom você estar diante de uma pessoa que acolhe e busca viver a humildade. E o que era a humildade, gente? É a verdade. É a verdade de reconhecer as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, também as nossas potências, as nossas habilidades. E isso não quer dizer uma pessoa humilde, não é aquela pessoa, né, que fica lá com a carinha xoxa, não, todo mundo pode fazer tudo comigo e tudo mais. Não, isso é uma pessoa que ela não reconhece e não tem claro e até comunica os seus limites. Não é essa pessoa, tá? Mas é uma pessoa que é consciente de si. E ela sendo consciente de si, ela se relaciona melhor com os outros, tá? E também como o contrário é horrível. Uma pessoa arrogante e egoísta. E ela se relaciona com duas pessoas que têm esse contraste. O Michael, que é um homem mais amadurecido, uma pessoa mais amadurecida, né? Ele traz esse papel. E com o outro cafetão dela, lá, o outro homem, né? Tanto que ela até, inclusive, ela fala com ele, né? Assim, você é um homem que não sabe lidar com mulheres. Que é um cara que tem as suas dificuldades, as suas dores, só que justamente ele não se abre para cuidar dos seus processos. Ele se fecha e ele realmente escolhe ser um cara egoísta, né? Autocentrado nele, né? O que importa é somente os interesses dele, a vida dele, enfim, tudo só para ele. Ele não é um homem, uma pessoa que está olhando para fora, para além dele, né? Então, e aí justamente, né, fazendo esse contraste dessas duas pessoas, onde eu e você estamos, onde eu e você estamos, quem sou eu agora, diante dessa situação, tá? E, gente, isso é muito interessante porque, assim, vamos ser sinceros, às vezes nós estamos de um lado, às vezes somos nós no outro personagem. Como a gente precisa estar cuidando disso. Como é necessário estarmos expostos, né, à luz e nos examinando constantemente, porque facilmente eu posso estar em um personagem ou em outro, tá? Assim também como é importante, né, por isso que eu digo, né, é importante nós termos a sabedoria de quem são as pessoas mais íntimas de nós, porque também nós precisamos estar abertos a ouvir delas. O que é que elas nos falam, o que é que elas nos mostram que nós precisamos melhorar também. Lembra? Porque eu não sou autossuficiente. Nós não somos autossuficientes. Nós somos um ser, isso está na nossa constituição como pessoa, um ser interdependente. Eu tenho uma independência, né? Eu existo de maneira independente, só que eu não existo sozinha. Eu existo dependendo. E, meu Deus, eu não chegaria viva, eu não estaria viva aqui se de fato eu não tivesse os auxílios e as ajudas que eu tenho. Gente, quando nós nascemos, alguém precisou nos dar de comer, porque senão nós não sobreviveríamos. Então, isso é muito real e concreto na nossa vida. E agora eu irei, né, para a quinta e última reflexão. Ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar e nem tão rico que não tenha nada para receber. Então está acontecendo o enredo da história, está passando os 3 anos, né, que a Angel fugiu. O Michael esperando, enfim, ele não tem a certeza de que ela vai voltar e tudo mais, ele não tem. Mas ele continua comprometido e fiel àquilo que é importante para ele, para os princípios, para os valores dele, né? Então ele continua, ele não foi uma pessoa que resolveu fechar o coração. Pelo contrário, mesmo com dificuldade, ele vai deixando o coração dele aberto, né? Acolhendo bem as pessoas, se relacionando com a família dele e tudo.
trabalhando, né, cuidando das responsabilidades dele e tudo mais. Ele continua, né? E é tanto que o que isso fala, né? Que ele transcende as limitações dele. Ele transcende as dificuldades dele. E nós somos vasos frágeis, levando um precioso tesouro. Esses somos nós, né? Somos vasos frágeis, carregando, levando um precioso tesouro. Então, isso é importante, né? Então, ele continua nessa busca dele, de ser aquilo que ele se comprometeu a ser. Uma boa pessoa, um bom homem, né? Um homem que cuida do trabalho, que respeita as pessoas, que está ali se dedicando a construir a vida dele ao outro, né? E ele não espera, que ele não sabe quando vai vir, né? Ele não sabe qual o resultado que vai acontecer na vida dele, mas ele continua plantando, mesmo que ele não tenha certeza da colheita. E como assim também deve ser a nossa postura? Será que eu só serei gentil se a pessoa me responder com gentileza? Será que essa é a minha postura? Ou será que eu decido ser gentil porque eu preciso? Isso faz parte de quem eu quero ser, independente da reação do outro. E isso, gente, pode estar presente em várias situações da nossa vida, do nosso dia a dia. Porque muitas vezes nós condicionamos as nossas ações. Mas não é sobre será que é sobre o que eu estou buscando ser, quem eu estou buscando ser, ou o que eu quero que os outros vejam que eu seja, né? Se eu quero agradar no sentido de controlar o outro, ou é porque eu quero ser independente das circunstâncias, independente do que é feito comigo, independente do que aconteça na minha vida. A mesma coisa, vamos dizer assim, né? Eu tenho que entregar um bom trabalho. Eu entregar um bom trabalho independente se alguém estiver vendo ou não. Eu ser comprometida com a minha hora de estudo independente se alguém estiver vendo ou não. É porque eu preciso ser. É porque eu devo ser aquilo aquilo que de fato eu preciso ser, né? Então, eu honro os meus comprometimentos. Por quê? Será que eu tenho respeito comigo, com o outro e com Deus? Ou com a vida? Então, ele continua honrando os comprometimentos dele, né? Ele continua plantando independente do resultado da colheita, tá? Justamente, né? Porque, vamos ser sinceros, só tem uma pessoa que a gente consegue mudar. E essa pessoa sou eu mesmo. No caso, você e você mesmo, né? Então, seja a mudança, seja você a mudança que você quer ver. Seja eu a mudança que eu quero ver. Então, esse comprometimento, esse senso de responsabilidade é minha, é sua, é nossa. Cada um dentro das suas circunstâncias, das suas realidades. A frase, né, que eu sempre gosto: é preciso me ter para me dar. Então, é tanto que eu sempre digo, né, e algo que eu sempre vou estar aqui batendo nessa tecla. Por que nós buscamos autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? E nós devemos estar buscando isso, tá? Mas justamente nós buscamos por um motivo: para sermos melhores para os outros. Porque o que é que adianta eu me encher, né? Eu me conhecer, me desenvolver, mas ficar só no eu, se eu não transbordo isso. E assim, até... Não foi combinado, viu, gente? Os meninos estão aqui compartilhando os comentários, né? E como é interessante. Justamente nesse momento eu quero compartilhar algo pessoal com vocês, né? Eu assisti o filme no final de semana,
assisti 2 vezes, né? No sábado e domingo, porque pra me meditar isso bem. E justamente, eu estar aqui na live com vocês, né? Eu estar aqui conversando com vocês, eu escolhendo, eu decidi transbordar isso. Porque de verdade, o meu coração que ficou foi seria muito egoísta se eu ficasse comigo só pra mim, né? E espero que de várias formas, né? De alguma forma, pelo menos uma palavra, né? Possa estar auxiliando você. Então é esse movimento, né? Pra que eu busco tanto me conhecer, me desenvolver, se eu não deixo transbordar? É como se eu comprasse uma xícara, sabe? Aqueles hábitos ruins que nós temos, sabe? Aquela história de, não, vou comprar um copo, uma taça e vou deixar no armário. Para no dia que uma visita muito especial vier, eu utilizo. Passa anos e a pessoa nunca utilizou a taça. Porque ela está aguardando, enfim, para uma situação muito extraordinária e tudo mais. E ela esquece de transbordar para o hoje, o agora. Então a decisão é eu pegar a taça e utilizar agora, hoje. É eu me ter, né? É eu me conhecer, me desenvolver e estar transbordando hoje, agora, dentro da minha realidade, da minha circunstância. Porque o que eu tenho é só hoje. De fato, o que eu tenho é só hoje. Então, né, finalizando a história do filme, né, a Angie, ela experimenta isso. Ela experimenta essas realidades, né, das pessoas que vão transbordando isso. E aí acaba que meio nessa terceira fuga dela, ela é levada para um outro bordel e ela percebe que lá tem 2 crianças. 2 crianças da mesma idade que ela tinha quando ela foi vendida, né? E aquilo toca muito o coração dela. Aquela circunstância é um chamado para ela sair dela mesma. E ela lembra daquelas crianças que ela conheceu que tinham uma outra realidade. Então ela acaba que nesse momento ela sente uma força que transcende, que leva ela além dela estar olhando para ela mesma. Então ela tem esse chamado de comprometimento, sacrifício com aquilo que está fora dela. Ela percebe que a vida dela pode ser mais, que a vida dela pode ser doada, entregue. Então aquilo enche a vida dela de sentido, né? Como se fosse visita aquele local que ainda estava fechadinho no coração dela. E diante daquela situação, ela tem uma escolha, ela tem uma decisão, né? É para tomar uma decisão. É interessante porque ela fica pensando e tudo, aquilo vai doendo no coração dela. E antes dela, porque tem como fosse um show, né? E aí o cara lá vai colocá-la, né? Para fazer uma apresentação. E ela toma uma decisão, né? Tanto que ela diz, ela começa a fazer uma oração. Ela pede, né? Que Deus a ajude. Se Ele existe, que ela ajude, que ela quer crer. É muito interessante que ela fala assim, se não for por mim, mas por aquelas 2 crianças. Olha como é interessante. Ela tem esse encontro de chamado além dela. E aí ela naquele momento, ela vive essa experiência de sacrifício, né? De dar-se pelo outro, que traz essa força e esse sentido enorme na vida dela. E aqui eu pergunto, dentro das tuas circunstâncias agora, quais são as situações? Perceba, porque elas estão ao nosso redor, mas às vezes nós estamos fechados e não percebemos. Qual é a mensagem que a vida está te trazendo agora? Qual é a mensagem que as pessoas à sua volta estão te trazendo agora? E isso é estar aberto para a realidade. E isso nos traz sanidade mental. E aí ela se arrisca, ela decide arriscar a vida dela, né? Por um amor, um sacrifício maior. Enfim, acaba que dá certo. Ela denuncia, né, aquilo que acontece e tudo mais, e aí elas conseguem fugir tudo.
E aí, a partir disso tudo, ela começa a dedicar a força e a habilidade dela para construir um espaço e ajudar outras mulheres naquela cidade. Ela constrói como se fosse uma escola, um centro educativo, que ajuda outras mulheres, né, naquela situação. Então, ela transforma a dor dela em amor. Nessa parte do filme eu me lembrei muito do processo da pérola, né? Que a pérola, para ela chegar como nós a conhecemos, ela é uma ferida na ostra. E justamente é a ostra que por meio da dor se transforma e vira numa linda pérola. Então ela acolhe isso e ela vive essa transformação na vida dela, né? Ela experimenta, ela recebe o perdão que lhe foi dado. Então aí o ex-cunhado, né, do Michael a vê na cidade 3 anos depois, né? E inclusive ele pede perdão a ela. E ela diz, eu já o perdoei há muito tempo, porque eu acolhi todo o perdão na minha vida. O perdão daquilo que fizeram com ela, daquilo que ela também acabou fazendo com outras pessoas que ela nem conhecia. Então ela acolhe isso. E aí quando ela volta para o Michael, e realmente isso também mexe muito com o coração dela, ela percebe que ele continua fiel, compromissado com aquilo que é importante para ele, independente do tempo e do que tem acontecido, né? Então, uma pessoa comprometida com valores comuns tem frutos extraordinários. Será que é isso que falta na minha e na sua vida? O que está, talvez, faltando? Não são grandes coisas, mas ser fiel no pouco, né? Cuidar do pouco. E aí nessa volta dela, no final do filme, ela revela o verdadeiro nome dela. E é muito interessante porque ela diz, né, que é algo que ainda não havia sido tirado dela. Ela revela para ele, né, o nome dela verdadeiro, que é Sarah. E ela torna-se vulnerável de verdade para ele, porque primeiro ela conquistou, na verdade ele conquistou esse lugar no coração dela com atos, e ela fez o caminho de tirar as próprias máscaras, nas dores, das dificuldades e tudo mais. E ela se tomou posse da mulher que ela poderia ser, e ela começa a concretizar isso em atos. Também, tanto que ela fez a casa lá de caridade e tudo mais. Então ela acolhe essa transformação, esse perdão na vida dela e esse amor mesmo. E aí é o que ele diz, né, que a dor foi necessária. Ele fala para ela, né, que a dor foi necessária para que eles pudessem estar ali, porque cada um foi sendo transformado, né, ao longo desse processo. E justamente, porque cada um deles precisavam também ter esse encontro com as verdades, com a verdade que estavam diante deles. Então, gente, é sobre isso, né? Recapitulando um pouquinho, só para a gente concluir, né? Recapitulando as 5 lições. Lição 1, a ganância é diferente de ambição. O que é que essa lição, essa reflexão quer dizer para nós, né? Que sim, nós precisamos ter ambições na nossa vida, né? Que é a busca do crescimento, a busca por ser melhor em todos os aspectos da nossa vida. Isso precisa fazer parte da nossa Constituição, né? É justo, só que não uma busca desenfreada, uma busca que não tenha princípios e sem limites. Isso é a ganância, tá? A reflexão 2, né? Não deixe que nada e ninguém feche o seu coração. Isso é uma postura, uma decisão diante da vida, né? Que a gente acolhe a experiência e dá essa experiência, né? De nada e nem ninguém fechar o nosso coração. Nós não somos, né, aquilo que é feito conosco, mas aquilo que nós fazemos com o que é feito conosco. Eu e você temos poder de escolha, de escolha. Lembrem-se disso. Temos poder de escolha. Nada pode parar a nossa vontade, a não ser nós mesmos.
tá? E quando o coração se fecha, ele não existe, eu vou fechar a gavetinha do meu coração só para a dor. Não, eu fecho para a dor, para a alegria, né, para a tristeza. Então eu preciso estar buscando esta cura do meu interior. Eu preciso estar buscando esta cura e este processo também de desenvolvimento. Eu preciso estar cuidando do meu coração, reconhecer também quando eu não estou tendo força sozinha para conseguir cuidar disso, tá? Reflexão 3. Você pode colher frutos amargos das más decisões de outras pessoas, mas você pode colher doces frutos das suas boas decisões. Aqui, lembrando mais uma vez, eu e você temos força. Às vezes a gente realmente nem vê, nem percebe essa força, Mas devemos sim buscar ter sabedorias de colocar as nossas vulnerabilidades nos locais com as pessoas certas, Devemos ter essa sabedoria. Juliana, e como é que eu tenho para a sabedoria? Olhe para os frutos. Como saber uma melhor decisão na minha vida? Olhe para os frutos. O que é que aquilo no longo prazo vai te trazer? Às vezes a gente precisa ter a coragem de parar, refletir e olhar. Inclusive, às vezes precisamos pedir essa coragem. Porque às vezes não vai ser doce no primeiro momento ver a verdade, mas ela sempre nos liberta. Sempre, sempre, sempre. Tá? Então, nós podemos dar uma resposta diferente daquilo que é feito conosco, daquilo que acontece, daquilo que talvez não esteja no nosso controle. Lembra, a única pessoa que nós temos poder de ação e de mudança somos nós mesmos. Nós não conseguimos controlar o outro, tá? Mas nós temos essa decisão, essa liberdade. Reflexão 4. Ninguém poderá dar os passos que só você pode dar. Essa reflexão lembrando que tem processos, tem trabalhos nossos, cultivos nossos que só nós podemos fazer. Sim, isso não quer dizer que eu preciso fazer a caminhada toda sozinha. Não, eu posso fazer a caminhada sendo auxiliada, só que o passo da caminhada, o passo que cabe a mim, eu preciso fazer. Numa relação, gente, uma relação afetiva, homem e mulher, um casamento, como é bonito ver o homem e a mulher, eles buscando cada um cuidar dos seus processos, amadurecer nos seus processos. É sério, a relação desse casal é lindo. Quando nós conhecemos casais assim, e eu digo uma coisa pra vocês, não é um ideal, não é historinha da Disney. Eu convivo com pessoas assim, porque uma das coisas que eu mais agradeço a Deus é por poder ter contato na realidade com pessoas assim. Então, como é bonito você ver, quando um casal, o homem e a mulher, estão buscando cada um se desenvolver e cuidar dos seus processos, confessar as suas fraquezas, as suas dificuldades, buscar ajuda, e buscar estar em movimento os dois, porque cada um cuidando no seu individual, naquilo que lhe cabe, transborda um no outro, vamos dizer assim, cuida do individual para transbordar no comunitário, como isso é lindo. E para fechar a reflexão e o resumo das 5 reflexões, reflexão número 5, eu conversei com vocês sobre ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar e nem tão rico que não tenha nada para receber. Então, independente da sua circunstância hoje, você pode ser algo para alguém. Na verdade, corrijo. Escolha ser incansável no bem para alguém. Para a vida ao seu redor, às vezes é cuidar dos seus deveres, da sua circunstância, cuidar das pessoas que estão à sua volta, como aquilo que lhe cabe. Não é que você vai tomar o lugar do outro, não, mas naquilo que lhe cabe. E ninguém é tão rico que não tenha nada para receber. Então também termos essa postura de humildade,
de abrirmos o nosso coração e perceber que em certas coisas, sim, nós precisamos aprender a receber também. Até para trabalhar em nós a arrogância mesmo, tá? E então é isso, gente, assim, né? Como eu digo pra vocês, trouxe aqui, né, esse contexto, esse review. Espero que tenha ajudado vocês, colaborado com vocês, tá? De fato, de verdade, assistam esse filme, é muito rico. E cada um, isso é legal, bonito, né? Também cada um parar, tanto que as pessoas que eu ia conversando, eu ia perguntando o que foi que ficou pra ti e tudo, porque justamente cada um tem a sua personalidade. E a sementinha que cai, né? Ela dá frutos conforme deve dar em cada uma das circunstâncias, né? Então é muito rico parar e perceber esta troca. E eu gosto sempre de fazer essa pergunta também para que justamente tudo aquilo que entra pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, me influencia. Pronto, o nome do filme, Julie, é Amor de Redenção. Tem na Netflix, eu vou fazer aqui propaganda de graça, né? Tem na Netflix, tem na Prime Video, eu não lembro, eu acho que tem outro streaming, não lembro, mas enfim. Mas procurem, tem lá, viu? E é justamente, e uma outra coisa para fechar, eu não quero sair desta live sem falar isso. Que uma lição também que às vezes pode passar imperceptível no filme, né? Que é o quê? Cuidemos das nossas crianças, tá? Quem são os adultos da vez? Somos eu e você. Somos eu e você, tá? Então, cuidemos das nossas crianças. O filme, ele também traz, né, assim, esse olhar em relação a isso. Sabe aquela frase que muitas vezes na vida nós dizemos assim, se eu tivesse em tal lugar eu faria diferente. Se fosse eu e tal coisa eu faria diferente. Pois deixa eu lhe dizer, quem é que está na minha circunstância e você na sua? Somos eu e você. Então, a responsabilidade é nossa, tá? Inclusive, quem são os adultos da vez? Somos nós. Então, como bônus, eu quero deixar também essa reflexão, né? Cuidemos da pureza, do cuidado com as crianças, tá? Então é isso. A Júlia tá dizendo que tem na Apple TV também. Verdade, tem mesmo. Mas é isso, gente. Muito obrigada a todos que estiveram aqui de coração, tá? Estou aberta também para, enfim, se você alguém quiser compartilhar alguma coisa, inclusive de feedback também, tá? Fiquem à vontade. Tanto que eu gosto, né, dessa parte, tanto de livros como de filme, que eu compartilhei com vocês, né? Que eu estou trazendo isso aqui também porque eu recebo, né, as mensagens, compartilha e tudo mais. Então eu estarei trazendo mais um pouco disso também por aqui, tá certo? Um beijo, boa noite e muito obrigado cada um de vocês, tá? E de coração espero que possa o meu compartilhamento, né, de tudo aquilo que tocou no meu coração e que está mexendo aqui também, porque eu fiz um documentozinho para me ficar revisitando, que mexeu comigo, essa sementinha possa também gerar frutos em cada um de vocês, tá certo? Muito obrigada pela presença, um beijo, tchau, tchau. E agora vou eu aprender para deixar a live salva. Tchau, gente.